Olá, YouTube espectadores do site Saúde Frugal, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje falando como eu larguei o açúcar refinado. Porque eu só fui realmente aprender como largar o açúcar depois que eu comecei a aprender de fisiologia humana. Dois parâmetros primários. O primeiro a gente aprende em biologia desde pequeno. O primeiro gosto que a gente sente na ponta da língua é açúcar, depois o sal. Se é o primeiro gosto, é o que a gente usa para reconhecer se o alimento é nutritivo ou não, se você estiver na natureza sem a industrialização do homem. Nós fomos feitos para buscar o açúcar. Se ele está na ponta da nossa língua e nós, como bons primatas antropóides, sentimos, isso mesmo. Nós temos códigos genéticos específicos de primatas, já que nosso processo evolutivo foi lado a lado com as frutíferas. Como em um painel de um carro, quando falta o combustível, o que você faz? O painel do carro começa a apitar. Ele começa literalmente a dizer ao motorista que está faltando combustível. Se está faltando combustível, nós temos que repor o combustível. E é literalmente isso que o seu cérebro faz com você quando você sente vontade de um chocolate, quando você sente vontade de um doce. Literalmente seu cérebro está dizendo: está faltando carboidrato simples para rodar minhas células, para literalmente gerar ATP, ou seja, o açúcar que nós comemos vai para dentro das células e através do chamado ciclo de Krebs gera energia. Então, se você não tem carboidrato suficiente dentro do seu organismo, você todo o instante vai estar desejando açúcar. As pessoas acabam a refeição e elas pensam no que? Sobremesa, no doce, porque nós fomos feitos para buscar açúcar. Então vamos para o segundo ponto. O circuito de recompensa. Seres humanos, assim como todos os mamíferos e outros tipos de espécies, foram feitos pela natureza com o que nós chamamos de circuito de recompensa. A natureza queria que você praticasse certos parâmetros fixos ao longo da evolução. Todos os animais praticassem isso. Ela quer o quê? Garantir reprodução, quer garantir a propagação da vida. Então, como ela estimula isso? Criando um circuito de recompensa. Nós somos máquinas feitas para buscar o prazer, o qual nós chamamos de dopamina, mais especificamente, entre outros, mas principalmente a dopamina. Então, quando você pratica sexo na natureza, você secreta uma altíssima quantidade de dopamina, a maior quantidade que poderia existir. Quando você come um alimento muito gostoso, você tem a segunda maior secreção de dopamina, que é a comida. Então, por que a gente secreta com sexo e comida? Porque são coisas extremamente prazerosas. E a natureza queria que nós continuássemos praticando isso. Então ela criou circuitos de recompensa e nossa fisiologia e nossa bioquímica, nosso código genético adaptado para frutas. E quando a gente não consome, ele pede o quê? Frutas. E mesmo que você coma carboidratos complexos, que é algo não natural à fisiologia humana, você não consegue utilizar esses carboidratos. Macromoléculas não são utilizadas pelas nossas células e nem passam a nossa barreira intestinal. Ela precisa ser o quê? Quebrada em micromolécula para então ser absorvida para o sangue. Aula básica de fisiologia humana. Quando ela é quebrada em quê? Açúcar. Ou seja, o carboidrato complexo também é açúcar. Só que é um açúcar complexo, que sua língua não consegue sentir o gosto doce, mas é tão açúcar ou mais do que o próprio açúcar. Por quê? Porque a quantidade de açúcar ali dentro é muito grande. Só que como é complexo, é mais lentamente quebrado, tem fibras, tem outros nutrientes, então não é absorvido tão rápido. Então é visto como algo muito bom. Comparado ao açúcar, comparado a várias outras coisas, sim, os carboidratos complexos integrais são fenomenais. Comparado a frutas e vegetais, não. Por vários outros parâmetros que eu não vou abordar no vídeo, como o aumento do índice glicêmico pelo cozimento, toxinas da reação de Maillard, a falta de água comparada às frutas e vegetais, como eu larguei o açúcar consumindo muito mais fruta. Começando a aumentar a quantidade de frutas, você facilmente vai ver que você não tem tanto desejo por açúcar e até mesmo por água. Porque as frutas têm açúcar e têm água. Dois dos nutrientes primordiais para a fisiologia humana. Nós rodamos a base de glicose, as suas 3 trilhões de células rodam a base de açúcar. O que você acha que elas estão te pedindo quando você sente vontade de consumir açúcar? Será que é uma dieta rica em gordura, que nós não consumimos durante os 8 milhões de anos da nossa existência? Obviamente, não tem como botar a mão em tanto a gordura. As nozes não são fáceis de serem quebradas, não são encontradas o ano inteiro. Praticamente todos os alimentos de origem vegetal são baseados em carboidratos.
carboidratos e não lipídios. Como você vai largar o açúcar refinado, como você vai largar o chocolate, como você vai largar a bala, o milkshake, o cafezinho e todas as outras coisas que você usa açúcar refinado, aumentando consideravelmente o seu consumo de frutas. A gente sabe que o brasileiro consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. 5 porções de frutas e vegetais ao dia ainda é pouco. Na verdade, eu particularmente, como eu vivo numa dieta crua, baseada em frutas e vegetais, eu consumo até 30, 40 porções de frutas e vegetais ao dia, ou até mais do que isso. Entretanto, não estou te sugerindo para fazer isso. Só estou te sugerindo para como você vai largar o açúcar refinado e ficar só com alimentos integrais. Fruta não é o problema. Se você quer parar de consumir açúcar, você não tem como. Burlar sua biologia, você não tem como. Tanto é que as pessoas tentam burlar. Elas tentam fugir da fruta. E têm tentado fugir da fruta tem um bom tempo. E elas se denominam o quê? Chocolatras, viciados em açúcar. Aí começam com diabetes, etc. Sinceramente, a maior parte dessas doenças é um simples consumo insuficiente de frutas. Porque quando elas pensam em frutas, é 1, 2 bananas ao dia. Às vezes um suquinho de laranja ali aqui. Então, o consumo de frutas real é muito maior do que isso. A composição nutricional delas não causa os problemas que são correlacionados às doenças correlacionadas ao açúcar. E são, na verdade, a solução para a maior parte dos nossos problemas. Até mesmo outros problemas, como doenças cardiovasculares e câncer, já que devido aos seus fitonutrientes, a gente sabe dos seus compostos anticarcinogênicos. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like.